Jesus comentado por nós, né? Evangelho de João. Nós estamos aí hoje iniciando o capítulo 13. Se você ainda não começou a ver os nossos vídeos, está recebendo pela primeira vez, entre aí no nosso canal, já aproveita, se inscreve, curte e nos ajude compartilhando, anunciando a mais pessoas a palavra de Deus. Então vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 13, versículo de 1 ao 17 nós vamos ler. Eu gosto sempre de lembrar e enfatizar a grande importância de você fazer a sua própria leitura, a sua própria reflexão, deixando que o Espírito Santo também fale ao seu coração. Vamos lá para a leitura de hoje. João, capítulo 13, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em as suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de sino e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha com que estava cingindo. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. E então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estão limpos. E depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs-se de novo as suas vestimentas, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que se o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Até aqui a nossa leitura. Estamos aqui numa parte muito importante do Evangelho de João, onde Jesus está aí em alguns momentos muito importantes de serem próximos à sua crucificação, né? Coisas muito importantes aconteceram antes disso. E já no versículo 1, João fala uma coisa que ele repetiu várias vezes no seu Evangelho. Diz assim o primeiro versículo: Antes da festa da Páscoa. Nós vemos aqui várias vezes João enfatizando que estava próximo à Páscoa. E o que esse autor queria dizer nesse contexto, aquele povo que ele estava escrevendo, que o Cordeiro Pascal seria entregue, que o Cordeiro Pascal seria sacrificado, ou seja, a profecia desde Moisés, desde quando o povo foi liberto, né? Desde quando o povo foi liberto do Egito, e Deus estabeleceu a primeira Páscoa, já apontava para o que Cristo faria pela humanidade. Ainda no versículo 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Em todo o tempo, Jesus demonstrou o seu amor pelos seus discípulos.
Em todo o tempo, do começo ao fim, nos momentos bons e nos momentos ruins, Jesus os amou até o fim. E detalhe, olha o versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, Jesus amou o traidor. Jesus continuou amando Judas. E detalhe que nós vamos ver o que ele fará ainda, que demonstra a verdade de que Jesus não tem amor, mas que ele é o próprio amor. Prosseguimos aqui, quero refletir com vocês aqui, versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e enxugá-los com a toalha. Jesus tinha um estilo de vida de bacia. E o que significa isso? Dentre várias coisas que Jesus veio para fazer neste mundo e que ele deixou escrito, frases faladas por Jesus, relatadas em todos os evangelhos, dentre elas existe uma muito importante: a de servir. Jesus veio ao mundo para nos dar vida. Jesus veio ao mundo para nos chamar ao arrependimento. Jesus veio ao mundo para cumprir a lei de Deus. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. E Jesus veio para servir. E isso é o estilo de vida de bacia que nós brincamos e usamos esse linguajar. Mas Jesus veio e serviu na prática. E por que é importante enfatizar isso? Nesse contexto e a forma cultural de como eles viviam aqui, esse serviço de lavar os pés, que era algo comum a eles no momento de que eles participariam ali do alimento na mesa, era um trabalho do menor servo, do menos importante servo da casa. E por isso os discípulos ficaram tão impactados com essa atitude de Jesus, pois ele estava demonstrando a sua humildade e o que ele veio para fazer e o que eles deveriam fazer. Olha o quanto João ficou impactado com a atitude de Jesus. Quando Jesus se aproximou de Simão Pedro, ele perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Como eu disse, por que eles ficaram tão impactados? Porque Jesus, por eles, estava sendo já reconhecido como o Messias, como o Deus enviado, como o Mestre, como o Senhor. E como um Senhor lavaria os pés, ou seja, a posição mais inferior, menos importante, ele estava fazendo. E Jesus estava aqui mais uma vez quebrando um paradigma e trazendo para eles o verdadeiro significado do seu reino. Que o reino estabelecido por Jesus não tinha nada a ver com o reino estabelecido neste mundo. Jesus estava aqui demonstrando que o senhorio dele e o reinado dele ia na contramão do mundo. Em algumas citações de outras pessoas dizem que era de cabeça para baixo, ou seja, totalmente contrário ao que eles estavam acostumados a ver com os governantes, com os reis desse mundo. Porque a diferença da liderança de Jesus é que ele não precisava ser servido, mas ele veio para servir, ou seja, Jesus era um líder servo e era totalmente contrário aos governantes e aos reis deste mundo, dessa época e principalmente nesta época, que eles eram servidos, que eles eram cuidados, que todos tinham que estar ali fazendo as coisas para os seus líderes, como uma posição superior de quem só recebe e a posição inferior de quem oferece. E aí Jesus estava quebrando esse paradigma e trazendo esse significado importante. Vamos aqui ver versículo 12, vamos refletir de novo. Depois de ter-lhe lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhe fiz? E essa é a pergunta de Jesus para nós hoje. Vocês entendem o que Jesus fez por nós? Vocês entendem que a liderança de Jesus é totalmente diferente da liderança desse mundo?
vocês entendem que o meu reino vai na contramão, em contrapartida aos ensinamentos e às leis dos governantes dessa terra, de como eles se comportam, de como eles governam, de como eles lideram. Jesus, sendo rei, serviu. Jesus, sendo Deus, serviu. Jesus, sendo Senhor de todas as coisas, serviu. E detalhe, olha o que ele diz aqui aos discípulos, depois de perguntar se eles compreenderam. Vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei os exemplos para que vocês, como eu, façam também. Jesus está convidando todo aquele que diz crer nele, que diz seguir ele, sirva. E uma das frases em outros evangelhos de Jesus, ele diz: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus deu o exemplo aos discípulos de serviço. E todo aquele que se diz pequeno Cristo, ou seja, cristão, seguidor de Jesus, deve servir. Não é uma escolha de servir de vez em quando na sua comunidade, ou no seu trabalho, ou dentro da sua família, mas um estilo de vida como o de Jesus, de servir, porque faz parte da sua natureza, e não porque você faz aleatoriamente. Olha o que ele diz aqui ainda no 16 e no 17. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não adianta somente a gente saber que Jesus serviu, mas precisamos servir na prática, ter um estilo de vida de servo. E olha o detalhe aqui que chama a atenção e que traz impacto às nossas vidas. Jesus lavou os pés do seu traidor. Jesus lavou os pés de Judas, aquele que o trairia, que o entregaria, que venderia para que ele sofresse e fosse crucificado. Esse é o estilo de vida de um verdadeiro servo. E um dos títulos de Jesus nas profecias em que demonstraria que Jesus viria, o Messias viria, o Salvador viria, era servo sofredor. Estava na essência de Jesus servir. E está na essência daqueles que são filhos de Deus, seguem a Jesus, andam nos caminhos de Jesus e são como Jesus, servir. Pense nisso, reflita sobre isso, vamos orar. Pai amado, Deus glorioso, bondoso, misericordioso, muito obrigado, porque o Senhor, sendo Deus, não negou a nós todo o amor, toda a graça e toda a misericórdia. Jesus, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas nos serviu, se entregou voluntariamente. Deus entregou a sua vida, serviu, fez aquilo que era considerado de menor importância, para demonstrar que a sua liderança e o seu reino são diferentes. Deus, que o Espírito Santo nos mova a um estilo de vida de servo, como o de Jesus, de servir em todo o tempo, não porque de vez em quando fazemos, mas porque faz parte da nossa natureza. Que essa oração, Deus, que essa palavra, que essa verdade chegue aos corações, em nome de Jesus. Deus abençoe você.